Então, se você pegar o combo, o geral, o Atlético foi melhor, mereceu o 2-0 e poderia ter feito até mais. É exagero dizer que a qualidade individual foi o fator decisivo para o Atlético sair de campo com a vitória? Não, porque você pega, por exemplo, os dois grandes lances da primeira etapa, Mateuzinho e Paulinho. Aí você pega a qualidade de finalização de um e de outro. O Mateuzinho tirou demais do gol, chutou para fora. O Paulinho foi lá, guardou. As subidas do Arana pelo lado esquerdo. Para mim, o melhor jogo do Arana na temporada. O Paulinho volta a marcar. Um grande jogo do primeiro volante do Atlético. O Fux jogou demais. E aí tem que destacar um jogador do time que perdeu do América, o Júlio, zagueiro, jovem. Fez um grande clássico também, ontem na Arena MRV, mas individualmente você teve gol do Paulinho, você teve gol do Hulk, uma grande atuação do Arana, que foi escolhido o melhor em campo pela Itatiaia. Citei dois jogadores que entraram muito bem, Vargas e Franco, mais o Rubens, que fez outro grande jogo, está pedindo passagem. Acho que para o segundo jogo, João, que o Atlético leva essa vantagem de poder perder por até um gol de diferença, eu estou apostando no Filipão entrando com Batalha e Alan Franco, dois volantes, e eu arrisco mais. Talvez ele saque o Alisson para esse jogo e entre com Batalha, Alan Franco, Rubens pela esquerda e o Scarpa pela direita. Como ele terminou o jogo, tendo Paulinho e Hulk à frente, num 4-4-2 ali para o Atlético jogar pelo resultado. Claro que não com o resultado embaixo do braço, mas um time mais resguardado. Individualmente, o Atlético é superior e a individualidade contou muito no clássico. Vamos por partes. É claro que não está liquidado, o futebol sempre tem que respeitar o adversário. Agora, o Atlético tem a oportunidade de fazer no segundo jogo tudo que gosta de fazer. Se defender bem e ter o contragolpe à sua disposição. Porque para o América não tem outra opção a não ser sair por o jogo. E é o jogo que o Filipão gosta de fazer. E aqui eu queria voltar num outro assunto. Outro dia nós tivemos um bom debate aqui sobre onde estava o problema do Atlético. Se era um problema mais coletivo, ou seja, do trabalho do Filipão, um problema mais individual, de falta de rendimento dos jogadores. Naquela noite você entendia que eram os dois, eu também. Mas você entendia que era um percentual maior do Isso. A minha balança pesava mais o coletivo. E eu entendia que era mais do individual. E se me permite, ontem eu saí com esse sentimento reforçado, Edu. Porque ontem foi o primeiro jogo em que Paulinho, Hulk e Arana, que são os três principais jogadores do Atlético, os três jogaram bem. E foi o melhor jogo do Atlético até aqui no ano. Não tá faltando um tiquinho desses caras entregarem mais também? Desses caras falarem o seguinte, Edu, na boa, sinceramente, sabe qual que é o meu pensamento? O time do Filipão tem problemas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Talvez seja um time muito limitado na maneira de jogar, um time que é previsível, porque é um time que depende muito disso, do espaço, do contragolpe para jogar. Agora, sinceramente, meu amigo, Campeonato Mineiro, se você jogar a camisa pro alto, esses aí que o Galo tem no elenco, com a folha de pagamento que tem obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro, se o Filipão tirar férias, eles sozinhos têm obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro. Porque se você pegar o Hulk, o que ele joga, e qualquer outro do Campeonato Mineiro, é desigual. Se você pegar o Paulinho, o que ele joga, e qualquer outro do Campeonato Mineiro, é desigual. Se você pegar o Arana, o que ele joga, e praticamente qualquer outro do Campeonato Mineiro, é desigual. Então, meu amigo, joga a camisa pro alto. Quem pegar, pegou. O Atlético tem obrigação de ganhar. Estou dizendo que vai ganhar? Não. Por quê? Porque o futebol tem o imponderável, tem a superação, tem a entrega. Tanto é que dos dois últimos clássicos na casa do Atlético, o Cruzeiro foi lá e ganhou e mereceu ganhar porque jogou melhor nos dois jogos. Então isso equilibra o jogo. Você falou que você saiu mais convicto do que o individual pesou mais, eu saí mais convicto que o coletivo pesou mais. Sabe por que eu saí mais convicto? O que ele mudou no coletivo? Não, então, qual era o jogo que havia sido o melhor do Atlético antes do América? O anterior contra o Ipatinga. Todo mundo falou, foi a melhor atuação do Atlético. Não tinha Hulk, não tinha Paulinho, não tinha Arana, não tinha os principais jogadores. Porque o Atlético contra o Ipatinga também, né? Convenhamos, nesse Mineiro era a baba do cachorro. Mas o Atlético contra o Itabirito foi mal, contra o Tombense foi mal, contra o Patrocinense foi mal. Com os principais jogadores. Porque estava tendo uma evolução. E aí quando você fala que o Atlético é previsível, eu discordo. Eu acho que é o ponto que a gente pega do Filipão no Campeonato Estadual, que a gente pode elogiar e que me surpreendeu positivamente, é que o Atlético não está sendo previsível. Eu estou enxergando alternativas táticas e ontem o Atlético apresentou 3 no jogo. 3 alternativas táticas no mesmo jogo. O Atlético começa num 4-3-3,
com Batalha de primeiro volante e Scarpa e Igor Gomes um pouco à frente, um passo à frente, com Paulinho de ponta pela esquerda e Alisson pela direita. Depois, no segundo tempo, quando tira o Igor Gomes e entra com o Rubens, o Atlético já volta num jogo, num jeito diferente de jogar. Com Muito um volante, mais veloz, inclusive. com mais velocidade, porque sabia que ia ter o contra-ataque. Com mesmo um volante, com o Rubens pela esquerda, com o Alisson pela direita e com 2 atacantes, Paulinho e Hulk. Quando o Atlético faz o seu gol e entra o Alan Franco, o Atlético apresenta outra alternativa tática, outro desenho tático, o 4-4-2 habitual, com o Alan Franco e Batalha, com Scarpa pela direita, o Rubens pela esquerda e a dupla de atacante. Isso, ô João, é treino. Isso é trabalho do técnico no dia a dia. Eu concordo com isso tudo. Mas quando eu digo da previsibilidade, é que com todas as variações táticas que acontecem, e é natural, qualquer time varia taticamente dentro do jogo, é um jogo de se proteger bem, marcar bem e sair em velocidade no contragolpe. Não é um time de muita troca de passe, não é um time de envolver qualificadamente o adversário durante uma grande porção do jogo. Você concorda comigo que ontem no primeiro tempo foi? Pontualmente. O início. Pontualmente. Sim, sim. Quando você pega, inclusive, o gol do Hulk, é um gol de envolvimento do adversário. E o do Paulinho também. Mas isso são espasmos pontuais do time do Atlético. Não é a lógica. O que eu digo da previsibilidade é: o Atlético é um time que tem como regra, como base de formação, ser um time que se defende bem, ser um time que se segura bem e um time que aposta na transição em velocidade para buscar a sua vitória, contando, é claro, com os espasmos do talento individual de cada jogador. Mas não foge muito dessa regra. Você tem exceções em alguns jogos ou em alguns momentos. Mas se você pegar a regra, a média do Atlético, 80%, 90% do jogo do Atlético se baseia nisso. O que eu estou dizendo a respeito do individual, Edu, é que quando você tem 4 jogadores do Atlético, que para mim são a espinha dorsal desse time, jogando bem, o time cresce demais. O goleiro, o lateral esquerdo e os 2 atacantes. Quando esses caras estão no dia de jogar, o time cresce absurdamente. O que eu estou dizendo é que a qualidade individual desses caras faz muita diferença e que eles precisam entregar, porque senão cria uma balança desequilibrada em relação ao técnico. Vira todo mundo, a arquibancada inteira vaia o Filipão. Mas peraí, é só o Filipão?